Hoje eu quero falar com você sobre o poder das palavras. Exatamente isso. Em Mateus, capítulo 5, versículo 37, Jesus disse bem claro. Ele disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, eu quero chamar a sua atenção para falar sobre o poder das palavras. Gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque o próprio Jesus, certa feita, ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, baseado nessas palavras, o que sai da sua boca, o que sai da minha boca, é que pode definir o amanhã que iremos viver. Então, nós precisamos ter muito cuidado e pensar naquilo que nós iremos falar. Por quê? Porque existe um ditado chinês que diz que as palavras são como uma flecha lançada, ela não volta. E veja o que está escrito também em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam, do seu fruto comerá. Então, observa que Tiago já dizia que de uma mesma boca não pode deitar água doce e água amargosa. Ele falava da fonte de água. Não pode jorrar água doce e água amargosa. Ele falava sobre guardar a nossa língua. Porque a língua é um pequeno membro que está posto entre os nossos membros. É pequeno sim, mas pode incendiar uma floresta. Por isso, ele alerta, falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Então Jesus já adverte, olha, cuidado, que o vosso falar seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. A vida e a morte estão no poder da língua. O que contamina é o que sai do homem, não o que entra, porque o que sai vem do coração. Então a boca fala do que o coração está cheio. Sem falar que, numa certa ocasião, Jesus, indo para Jerusalém, diz a Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 23, diz que Jesus, passando e indo para Jerusalém, ele avistou uma figueira onde só tinha folhas. Então, ele disse, nunca mais, olha só a palavra que Jesus liberou para aquela figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E eles foram. Quando eles retornaram no dia seguinte, Pedro se assustou e disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. E Jesus disse, tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo, se disserdes a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, assim se fará. Assim também, se da vossa boca sair a palavra sem duvidar, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas se disserdes ao monte, ergue-te e lança-te no mar, assim se sucederá. Se sucederá. Então, pessoal, nós temos que estar prestando bem atenção, porque a Bíblia mesmo fala, lá no livro de Hebreus, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, a que sai da nossa boca, ela tem vida. E ela pode tanto construir quanto pode destruir. Então, preste bastante atenção. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
preste bastante atenção. E se você quer gerar um ambiente de vida, se você quer atrair, podemos dizer assim, para a sua vida bênçãos, e o universo trabalhar em seu favor, então você precisa liberar palavras de confiança. Quando você duvida, quando você confessa a derrota, diz lá em Hebreus, né? Guardemos, pois, a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Como você pode alcançar vitória se você murmura, se você reclama, se você confessa sempre a derrota, confessa sempre as coisas ruins? Não, pelo contrário, você precisa agradecer, você precisa ter gratidão e saber valorizar aquilo que Deus já te deu e está aí em seu favor, ok? Então, confesse, comece a confessar agora, né? Diga, eu sou mais do que vencedor. Diga ao fraco, eu sou forte. Como diz a palavra de Deus, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quando você falar, assim como Deus, quando criou o mundo, ele disse, haja luz, e assim aconteceu. Haja uma porção seca embaixo do firmamento, então houve a terra. Quando Deus quis que acontecesse as árvores nascer, Deus falou, a terra, Deus fala com a terra, ô terra, produza aí árvores frutíferas. Quando Deus quis que os peixes aparecessem, ele disse para as águas, ele falou para a água, produza aí seres viventes, as baleias, né? E assim foi. Abra sua boca hoje e glorifique a Deus e confesse que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Se você gostou dessa palavra, deixe o seu comentário aqui abaixo e o seu like e compartilhe o vídeo. Deus te abençoe. Assim seja. Amém.